Muito bem, meus amigos. Vamos para o nosso estudo, o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 11 dos Três Reinos. Nós vamos então, esse capítulo, só para lembrarmos, ele é um capítulo que aborda três itens, os minerais e as plantas, os animais e o homem, e depois metempsicose, que aqui nesse último ele vai falar sobre a relação do princípio inteligente com esses reinos que vão sendo trabalhados. Aqui, claro, a gente vai encontrar questões apresentadas por Kardec no século XIX e os espíritos respondendo de acordo com aquilo que se conhecia no século XIX, naturalmente a partir do conhecimento do mundo físico, já que no mundo espiritual, o conhecimento que se tem lá nem sempre pode ser trazido para nós, já que nós ainda não alcançamos capacidades. Eu sei que para nós pode parecer até um pouco provocativo, mas nós não alcançamos ainda uma capacidade intelectual para entendermos tudo isso. Então, algumas questões que vão sendo trazidas, a gente vai procurando trazer aqui atualizações a partir da visão da ciência no presente, na ciência atual, dentro daquilo que for possível. Então vamos lá, nós vamos iniciar então os minerais e as plantas metempsicose, Brás. Então, o primeiro item que a gente vai estudar, os minerais e as plantas. Bom, aqui então, nesse primeiro item, questão 585, Kardec coloca assim: que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Então aqui a resposta dos espíritos: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Vamos acompanhar aqui as colocações de Kardec. Então ele diz assim: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Bom, Kardec trouxe para nós uma visão, naturalmente, de uma ciência que data de mais de 160 anos, quase 170 anos. Então, a visão, só para lembrarmos, nós tínhamos conversado numa outra oportunidade a respeito do tema que era usado, que eram os naturalistas. Naturalistas era um título usado por pesquisadores que procuravam estudar tudo aquilo que se relacionava com a natureza. Então nós tínhamos Darwin, Wallace e outros nomes que hoje a ciência reconhece como nomes grandes do passado, mas eles eram naturalistas porque eles estudavam campos da natureza, campos da ciência que, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo e recebendo ali ramos específicos,
Então, dentro daquele naturalismo, nós tivemos depois a biologia, tivemos ali a botânica, tivemos a geologia, tivemos a zoologia e tantas outras áreas de pesquisa que foram então desmembradas e aprofundadas. Se antes era um conhecimento genérico, hoje nós temos conhecimentos específicos, muitos, Brás, muitos. Então, enquanto logias, né? Porque o termo logos, né, significa conhecimento. Então, biologia significa conhecimento sobre a vida. Zoologia, conhecimento sobre os animais. Geologia, conhecimento sobre a terra. E por aí vai, né? Então, esse logos ele acabou então se aprofundando e se desmembrando. Tanto que hoje, né, nós temos aqueles que fazem a sua formação, a sua graduação no nível superior, dentro de uma área de conhecimento, e depois ele tem as pós-graduações. Então ele vai ali se aprofundando cada vez mais, pegando daquele lato sensus, né, que é aquele conhecimento amplo, e depois trabalhando um stricto sensus, que é um conhecimento mais restrito, a ponto dele se aprofundar no seu mestrado, em doutorado, estudando uma coisa ou outra. Vocês se lembram, né, que eu comentei certa vez que uma amiga fez o doutorado dela em zootecnia, estudando o açúcar que tem na vaca, no leite da vaca. Quer dizer, um doutorado para estudar apenas ali, né, um material orgânico dentro do leite da vaca. Então, quer dizer, estudou durante ali 4, 5 anos para poder estudar a estrutura daquele material, a estrutura daquela molécula, daquele material orgânico. Então a gente percebe que se alguém estudou exatamente aquele açúcar do leite, imaginemos quantos conhecimentos vão sendo ampliados com essas pesquisas que vão chegando aqui na atualidade. Isso em todas as áreas do conhecimento. Aqui especificamente que nós estamos falando dos minerais, nesse caso nós vamos entrar na parte da geologia, e depois nós falamos aqui das plantas, né, que é o tema que a gente vem trabalhando, tratando, por exemplo, da botânica. Né? Então, quer dizer, a botânica que é uma área da biologia, que significa exatamente o estudo de tudo aquilo que é vivo. Né? Então a gente vai desde aquele que estuda plantas, e olha que nessa época, só para a gente poder lembrar, Kardec, quando ele divide em minerais, plantas, animais e seres humanos, ele não leva em consideração, por exemplo, né, toda aquela classificação taxonômica que depois foi elaborada em torno ali, né, de desde as moneras, protistas, fungos, plantas, animais, né? Então esses reinos todos, né? Além, claro, de vírus, né? Que é uma categoria à parte também, que até hoje vem sendo debatida se ela é um ser vivo ou se ela não é, se é um ser orgânico ou inorgânico, né? A própria química orgânica, química inorgânica, estudando ali cadeias de carbono. Então, aquilo que Kardec estudava naquela época foi algo baseado naquele conhecimento. Então, quando ele faz essa divisão entre minerais, plantas e animais, ele classificava aquilo que era não vivo, que era inorgânico, aquilo que era a planta e aquilo que era o animal. E ele classificava depois os seres humanos. Então, eram 4 grupos que ele colocava dentro desse campo moral. Só que com essas divisões que nós temos hoje, o aprofundamento, o conhecimento da genética, DNA, RNA e toda aquela pesquisa que vem sendo feita, né? Então a gente vai percebendo que o aprofundamento desse conhecimento vai trazendo para nós uma visão muito mais ampla do que aquilo que Kardec apresentava na época. E através desse conhecimento, inclusive, foi possível fazer pesquisas para analisar exatamente aquilo que no Livro dos Espíritos hoje, falando sobre as percepções das plantas, sensações de plantas, como que isso era possível fazer naquela época, que muitas vezes se baseava muito mais numa crendice para aquilo que hoje a ciência pode explorar. Então, por exemplo, nessa primeira questão, em que Kardec coloca para nós aqui sobre dividir a natureza em 3 reinos, e dentro desses 3 reinos, 2 classes, orgânicos e inorgânicos, e depois Kardec coloca essa 4ª classe, nós até entramos nesse debate numa outra oportunidade. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, não me recordo agora a questão, mas depois eu procuro e trago para vocês, Kardec apresenta
para os espíritos a pergunta, eu acho que é questão 212, 213, mas eu preciso olhar direitinho. Isso na primeira edição do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se o homem era um ser criado à parte da criação ou se ele fazia parte daquele meio dos seres criados por Deus ali. Os espíritos responderam que os homens eram seres criados à parte, que ele não pertencia à classe dos animais, ele era um ser diferenciado. Isso em 1857. Quando foi em 1859, Darwin lança para nós A Evolução das Espécies. E nesse livro, ele traz para nós aquela proposta de que o ser humano é uma evolução dos primatas. E isso, na sua época, gerou uma série de debates, de críticas. Ele foi excomungado da igreja anglicana, da qual ele fazia parte, exatamente porque a ideia que ele trouxe de que o ser humano era uma evolução dos primatas fez com que ele criasse uma blasfêmia contra aquilo que estava escrito na Bíblia. Então Darwin foi criticado pela Academia de Ciências, ele foi criticado pela Igreja, excomungado, ele foi motivo de charges, motivos de piadas dentro da sociedade, mas ele estava certo. Exatamente falando sobre essa questão da evolução pela observação. Depois tudo isso foi sendo analisado cuidadosamente. Né? E depois, Brás, na segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860, Kardec coloca exatamente isso. Ele vai trazer para nós uma das questões em que ele fala: foi dito que o homem era um ser à parte da criação. Como é que é visto isso agora? Os espíritos trazem uma resposta reconsiderando aquela questão inicial. Então, talvez, ou os espíritos que responderam tinham um conhecimento que estava alinhado com essa questão religiosa, que determinava exatamente a origem dos homens a partir daquilo que o livro Gênesis apresentava, ou os espíritos não podiam avançar o conhecimento que nós estávamos ainda desenvolvendo. Então, não temos como comparar isso tudo. Mas depois eu trago para vocês. Então, quando Kardec coloca aqui que o homem é um quarto ser, colocando ele acima exatamente por causa dos seus atributos, dos seus sentimentos, da sua razão, da sua autoconsciência, né, que os animais também possuem, mas que isso naquela época não era visto de uma forma tão clara. Então fala que o homem, por exemplo, ele possui tudo que é nas plantas, que é a própria vitalidade, nos animais, que é esses graus de conhecimento de si mesmos, e depois, além disso, de uma inteligência especial, que é indefinida e que lhe dá consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e do conhecimento de Deus. Então, só para a gente poder fazer aqui uma análise dessa questão, preparei para a gente um texto que mostra para nós, por exemplo, sobre essa questão da divisão inicial. Mas depois aqui, na questão 586, depois eu vou trazer para vocês fazemos essa comparação no nosso próximo encontro sobre aquilo que os espíritos diziam e aquilo que passaram a dizer depois, e como Kardec foi influenciado pela publicação de Darwin em 1859. Né? Então, isso é bem interessante para aquela época. Em 57, Kardec lança o Livro dos Espíritos, trazendo uma visão completamente sobre nós, seres humanos, que somos princípios inteligentes, e também sobre o mundo espiritual, e 2 anos depois vem Darwin e traz uma visão completamente diferente a partir da visão terrena, da visão biológica de cada um de nós. Quer dizer, houve ali uma revolução no pensamento das pessoas, né? E que mesmo assim acabou demorando para poder ser aceita, né? Então vamos lá, 586, tem as plantas consciência de que existem? A resposta não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. E aqui, para podermos entender, a partir dessa resposta, o que a ciência hoje fala a respeito das plantas. Então nós temos, dentro da área da botânica, né, que é exatamente essa visão sobre as plantas, sobre o seu desenvolvimento,
todas as questões envolvendo as plantas, os vegetais. Então, as pesquisas que foram feitas mostram, por exemplo, a respeito dessa questão, se as plantas têm consciência de que existem. Então, primeiro, as plantas reagem a estímulos, elas se comunicam por sinais químicos, elas possuem na sua estrutura subterrânea uma rede de fungos que permitem que elas se comuniquem, inclusive para quem assistiu ao filme Avatar, que é um filme belíssimo, né, que traz para nós uma história bastante reflexiva, mas também imagens belíssimas, mostra uma tal de floresta e na sua estrutura subterrânea ela está completamente interligada. E claro que isso foi inspirado exatamente nesse conhecimento que a ciência tem hoje. E pode colocar também, inclusive, que as plantas guardam, de certa forma, até uma certa memória de algumas experiências. Que tipo de memórias, por exemplo? Experiências que foram feitas que, quando a planta é ameaçada, de acordo com a agressão que ela sofre na sua estrutura, a reação dela se dá por a produção de substâncias, a produção e a liberação de substâncias químicas. No caso, por exemplo, se a planta sente que ela vem sendo agredida por um inseto, ela mecanicamente produz e libera substâncias químicas que seriam como toxinas para se proteger. Esse é um tipo de reação. Quando a planta vai, por exemplo, ser cortada, ela percebe que essa agressão está acontecendo e ela produz também essa substância química. Mas foi feita uma experiência interessante em que uma planta ela era chacoalhada, ela era agredida todos os dias. Chacoalhada, na verdade, né? Então ela chacoalhada com uma certa força. Então ela foi chacoalhada, perceberam a emissão dessas substâncias. Chacoalhava de novo, perceberam essa substância. Mais uma vez e mais uma vez, até que chegou uma hora que ela já não liberava mais. Porque ela percebeu que, embora ela fosse chacoalhada, ela recebesse esse estímulo, ela percebia, dentro da visão dos pesquisadores, que aquilo não era uma agressão. Então ela já não reagia como se estivesse se protegendo daquilo tudo. E é claro que tudo isso acontece de uma forma instintiva. Existe todo aquele mecanismo dentro dela de defesa, mas que não era percebido no passado. Até porque nós não tínhamos não apenas o conhecimento da biologia da planta da forma tão profunda como se tem hoje, como também não se tinha equipamentos e nem técnicas para poder fazer uma avaliação sobre esse tipo de reação. Então isso mostra essa memória que a planta tinha. Ela foi sendo estimulada todos os dias e o comportamento dela foi mudando quando ela percebeu que esse estímulo não se caracterizava como uma agressão. Essa é uma parte, por exemplo, que a gente acaba vendo de uma forma bem interessante, né? E depois continua, né? Apesar dela não ter, né, dessas reações todas, é claro que ela não tem consciência de si mesma, até porque ela não tem um sistema nervoso, né, e daquela ideia do eu subjetivo. Bom dia, dona Miriam. Do eu subjetivo. Então, essa visão, né, acaba entrando em acordo, reforçando aquilo que Kardec, que os espíritos apresentam, de que o reino vegetal representa um estágio inicial na evolução do princípio inteligente. Agora, nós já chegamos a falar sobre isso também, quando nós estudamos os animais. A gente vai depois entrar nesse campo de uma forma mais profunda. Durante muito tempo, os animais eram vistos como criaturas vivas, mas desprovidas de alma. Assim como as mulheres, durante um certo tempo, aqueles que eram escravizados também eram vistos como indivíduos que não tinham alma, e depois, obviamente, isso foi sendo modificado. Mas os animais, eles não eram vistos como seres que tinham alma. Não tendo alma, eles não tinham sentimentos, eles não tinham emoções. Conforme as pesquisas foram evoluindo, e nós encontramos isso principalmente nesse último século, quando a ciência começou a se dedicar com mais atenção para o estudo dos animais, começamos a perceber então
Inteligência, claro que uma inteligência limitada à capacidade dos animais. Começamos a ver, por exemplo, autoconsciência. Os golfinhos, autoconsciência, os animais se olhando no espelho, tendo reações diversas, os animais com memória, os animais com emoções. Foi observado, por exemplo, elefantes que viam outros elefantes mortos, que eles choravam. Mostrava, por exemplo, pássaros, ou o polvo, ou o corvo, que tinha uma inteligência bastante surpreendente diante de algumas situações que eram apresentadas. Então nós começamos a ver, principalmente nos animais domésticos, né, ou aqueles, né, que eram domesticados, mas aqueles domésticos mesmo, né, gato, cachorro, algumas aves e tudo mais, que tinham um comportamento ali que trazia inteligência. Uma inteligência rudimentar, uma inteligência um pouco mais avançada. Inclusive, na Inglaterra, uma cadela, ela recebeu o título do animal mais inteligente do mundo, porque ela guardava mais de 200 palavras que ela era capaz de memorizar, reconhecer e responder, quando ela recebia aquela palavra, aquela instrução. Né? Então isso foi mostrando para nós como cavalos, como tantos outros animais, né? Como os primatas, né? Macacos, gorilas e tal. Linguagem de sinais, que foi também observado. Então, quando foi analisado tudo isso, percebendo esse resquício de inteligência, isso nos leva a uma reflexão muito interessante. Porque nós podemos dizer que as plantas não têm inteligência, os animais têm inteligência limitada ao reino animal, e o ser humano tem uma inteligência superior. Mas nós percebemos que esses três grupos são separados, né? Esse tem apenas isso, o segundo tem apenas aquilo, e o terceiro tem apenas aquilo. Mas quando nós passamos a estudar sobre a evolução do princípio inteligente, desde as espécies mais primitivas até o ser humano, considerado a espécie mais desenvolvida aqui na nossa sociedade terrena, nós percebemos que não são três grupos separados, mas existe uma linha contínua que vai oscilando gradualmente de um grupo para outro. Então nós vamos encontrar espécies animais que trazem uma inteligência muito rudimentar, praticamente instintiva, mas outras espécies que apresentam uma inteligência mais desenvolvida. Até o momento em que chega uma hora que ela quase que como se fosse ali um arco-íris, em que as cores, como nós aprendemos na escola, são aquelas 7 cores do arco-íris. Começa com vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e depois violeta. 7 cores. Só que quando nós começamos a estudar física, e vermos, por exemplo, sobre as ondas eletromagnéticas, as frequências de cada uma, nós percebemos que não são 7 cores, são infinitas cores. Porque do vermelho, por exemplo, que é a frequência mais baixa, para o laranja, que é a próxima frequência, nós temos ali esse intervalo entre essas duas cores que trazem essas nuances, desde o vermelho que vai se tornando mais amarelado, até chegar na condição do vermelho, que são cores infinitas. Aquilo que hoje nós chamamos de paleta de cores, né, dentro das artes gráficas, nós vamos encontrar ali cores infinitas apenas entre o vermelho e o amarelo. Apenas o vermelho e o laranja. Então não são grupos separados, 7 grupos, mas são 7 grandes grupos que vão se misturando. Kardec, inclusive, ele utiliza uma expressão bastante interessante, quando ele fala assim que é como se você pegasse o dia e você analisasse a passagem do dia para a noite. Então não é como se você entrasse num quarto com a luz acesa e você apagasse a luz automaticamente, ela ficava escuro. Do dia para a noite, nós vamos percebendo que vai mudando as tonalidades, a intensidade da claridade que vai diminuindo, até o momento em que chega a noite. As cores são assim. E o que essa analogia tem a ver? Para entendermos que quando nós falamos dos seres mais primitivos, que mostram uma inteligência, podemos colocar uma inteligência racional, podemos colocar uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, que são essas inteligências das quais nós somos atribuídos, nós vamos perceber que a inteligência do animal mais simples,
até a inteligência humana, ela vai passando por essas cores infinitas. E o detalhe importante, nós não somos capazes de mensurar. Nós não somos capazes de quantificar para dizer exatamente qual é o grau de inteligência. Porque nós não podemos entrar na mente de um animal, por exemplo, para saber o que ele está pensando. A inteligência dele é analisada pelo comportamento que ele tem. Mas quando o animal, por exemplo, eu me lembro de uma aula de sociologia que eu estava dando para uns alunos, e o tema que estava sendo abordado falava exatamente sobre os animais. Então eu perguntava assim, de que modo que os animais se socializam? E aí então pensávamos, bom, um animal ele não é capaz de antecipar, ele não é capaz de fazer planejamento. O que ele vive é o momento que ele tem naquela hora, em que ele vai satisfazer as suas necessidades mais básicas. Então ele vai procurar um lugar que para ele é confortável, se tem comida, se não tem comida, se ele está ali, se ele não está com frio, se está com frio, se ele se sente seguro ou não. Então, dentro da nossa visão e observando os animais, nós vamos olhar assim, que naquele momento o animal se sente dessa forma. Mas o que será que se passa na mente dele? Quando os animais sonham, por exemplo, quando nós vemos, né, os cães principalmente, muitas vezes dormindo, eles estão correndo, rosnando, uivando, dormindo. Significa que a mente deles se encontra trabalhando. Então a pergunta é, como nós podemos avaliar a inteligência de seres que não são capazes, por falta de recursos, de expressar aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles estão sentindo? E de uns tempos para cá, podemos colocar dos últimos, talvez as últimas 3 décadas para cá, é impressionante como a medicina veterinária acabou modificando ali no sentido de se aprimorar e se aprofundar cada vez mais, e da mesma forma que os seres humanos também passaram a se relacionar com os animais de um modo diferente. Antes você tinha, né, para nós, que temos ali uma certa faixa etária, né, acima dos 50 anos, por exemplo, nós somos capazes de lembrar que houve uma época em que o animal ficava preso no quintal e comia resto de comida. Hoje não, hoje eles têm casinhas, tem aquelas caminhas que tem desenho de coração, tem ração especial, tem nutricionista, tem as várias especialidades médicas para cuidar de cada situação que eles estão vivenciando. Então nós vamos encontrar hoje uma mudança significativa e algo também muito interessante, a psicologia animal. Estudando animais, por exemplo, que têm depressão, animais que têm problemas cognitivos. Porque hoje a ciência acabou reconhecendo esses atributos nesses seres que eram vistos como inferiores. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, quando nós entrarmos nesse tema. Eu estou fazendo esse preâmbulo, né, essa nossa introdução, para percebermos que quando nós falamos das plantas, da mesma forma, nós não somos capazes também de perceber exatamente quais são as sensações e percepções que esse princípio inteligente tem. Porque da mesma forma que os animais vão modificando a sua complexidade de uma forma gradual, das plantas para os animais, também há mudanças que nós não compreendemos. Principalmente quando observadas da perspectiva espiritual. Quando nós temos, por exemplo, que bom, Angelina, quando nós temos, por exemplo, na Revista Espírita, a resposta daquele artigo que Kardec publicou, chamado O Gênio das Flores. E algumas das questões que foram apresentadas, Kardec trouxe exatamente para essa passagem, para esse capítulo dos 3 reinos. Então mostrava quem eram os espíritos, ou melhor, os princípios inteligentes, e também os espíritos mais evoluídos, que acompanhavam o desenvolvimento das plantas, dos vegetais, que orientavam, por exemplo, né, a germinação de uma semente. Claro que nós temos ali toda a mecânica biológica, mas, mais uma vez, essa mecânica biológica ela não é capaz, por exemplo, de gerar vida do nada. Essa vida existe e a mecânica biológica faz com que essa vida se desenvolva.
Mas a origem dessa vida, que é o grande desafio que nós temos hoje, para a ciência de modo geral, como a vida surgiu no nosso planeta. Duas teorias são apresentadas, e duas teorias bem interessantes. A primeira, naturalmente, é da geração espontânea. Quando nós tivemos ali, né, quando nós tivemos a modificação da estrutura geológica e climática do nosso planeta, quando nós tínhamos algumas substâncias, quando nós tínhamos algumas estruturas que foram se combinando, gerando os primeiros aminoácidos, que eram a base das primeiras proteínas, para depois surgir as primeiras células. Então era o ambiente do planeta que proporcionava o surgimento dessas estruturas. Mas hoje é interessante a gente ver que os livros didáticos na escola estão agora também incluindo a possibilidade de um termo chamado panspermia. A panspermia significa a vida espalhada pelo universo através de meteoros, por exemplo. O meteoro saiu de algum lugar, acabou se misturando, né? Lembrando que cometas, por exemplo, são formados por água, gelo, poeira, essas coisas todas, e eles vão transitando pelo universo e caem em determinados planetas. Então, uma das ideias do surgimento da vida aqui no nosso planeta veio através desses meteoritos que caíram aqui. Bom dia, Sandra. Trazendo essas primeiras estruturas que aqui elas se desenvolveram. Então, inicialmente se pensava apenas que a vida surgiu aqui do nada, através dessa combinação desses elementos físicos e químicos aqui do nosso planeta. Agora já se levanta a possibilidade dessa vida ter vindo de fora e, ao chegar aqui no nosso planeta, ela se desenvolveu. Então isso mostra para nós assim de que modo que tudo isso começou. Aí vieram as primeiras bactérias, das bactérias começaram a se desenvolver, se tornaram ali, né, os protistas, que eram seres multicelulares, com estruturas celulares diferentes. Depois passaram as plantas, que eram mais complexas, depois passaram os animais. Então, todas essas fases, etapas que vão sendo passadas, existem ali pontos de contato entre elas que nós não conhecemos, principalmente da visão espiritual. Porque aqui nós encontramos tudo pronto, né? Tanto que Kardec vai colocar para nós aqui nesse capítulo, perguntando aos espíritos como é que os seres humanos surgiram aqui, como é que os animais evoluem para alcançar o reino hominal, os seres se tornaram um ser humano, como é que ele faz essa fase de transição? Onde isso acontece? E aí os espíritos vão responder que acontece fora do nosso planeta. Ou seja, essa fase de transição desse princípio inteligente ou desse ser vital que vai se tornar um princípio inteligente, nós não somos capazes de medir exatamente quais são os componentes que tem ali na sua estrutura espiritual. É apenas uma vitalidade? A princípio, sim. Mas será que olhando de uma forma mais profunda, principalmente da parte desses espíritos, que são responsáveis por acompanharem o desenvolvimento dessas plantas, de vermos as flores, as frutas, as árvores e tantas outras plantas, qual exatamente ali o componente espiritual que existe ali? De um modo básico, a gente vai dizer, não tem nada. Mas o que nós chamamos exatamente ali de nada, não tem nada? Será que não tem nenhum resquício de alguma coisa que se encontra em desenvolvimento? Então é isso que falta para nós, para entendermos de uma forma mais profunda exatamente essa estrutura espiritual ou esses elementos espirituais que nós não conseguimos ainda compreender ou perceber. Lembre que quando nós estudamos ontem o Consolador, e foi perguntado se as vibrações, boas ou más, que nós geramos aqui, se elas nos acompanham no mundo espiritual. E aí Emmanuel respondeu dizendo que existem informações que nós ainda não conseguimos compreender. Então não adiantava ele falar sobre isso. E quando nós falamos sobre o reino dos seres vivos, também existem elementos ali que nós não compreendemos. De entendermos os elementos vitais que compõem, como bactéria,
que compõem um inseto daquele que é o mais primitivo, um pequeno verme, o que existe de vitalidade naquele verme? Qual é a sua condição? Como ele se desenvolve? Então, nós simplesmente vemos que a natureza ela tem maravilhas que vão ser vistas da perspectiva espiritual que nós ainda não fazemos ideia de tão complexo que é. Enquanto nós olhamos no microscópio e vemos apenas uma célula, imaginemos olhando, entre aspas, do microscópio espiritual o que era capaz de ser visto. André Luiz trouxe para nós, André Luiz, né, através do Chico e do Valdo Vieira, lá no Evolução em Dois Mundos, ele trouxe para nós ali algumas informações sobre a evolução de todos os seres vivos, evolução em dois mundos, porque tem a evolução biológica e tem a evolução espiritual. Então ele foi fazendo uma comparação entre esses dois mundos, mostrando de que modo que esse princípio inteligente vai se desenvolvendo. Ou esse princípio espiritual vai se desenvolvendo até se tornar de fato um princípio inteligente e depois se tornar o ser humano como nós conhecemos hoje. E além, né? Porque nós não somos o fim da escala evolutiva, talvez o fim da escala evolutiva biológica, do modo como nós conhecemos aqui no nosso planeta, né? Mas não conhecemos ainda a evolução espiritual. Porque da mesma forma como é colocado para nós que nós já estudamos, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Só para podermos decifrar essa expressão que os espíritos utilizam, do átomo, que é o elemento básico de toda a estrutura aqui do nosso planeta, até o arcanjo, que é o espírito que alcançou o estágio evolutivo mais elevado. Então, desde nós pegarmos um pequeno átomo, que é apenas matéria, é apenas mineral, e depois ele vai se combinando com outros átomos até formar uma estrutura orgânica, dessa estrutura orgânica formar uma célula, de uma célula se reproduzir, se multiplicar e encontrar corpos mais complexos. Até chegarmos quando o princípio inteligente encontra uma condição para estar aqui no mundo físico e se manifestar através daquele organismo. Então nós vamos falar de inteligência, por exemplo, e nós dividimos isso de um modo muito simplificado. Inteligência é inteligência, instinto é instinto. Mas nós não pensamos, por exemplo, na inteligência instintiva. Porque mesmo que nós encontremos um inseto que tem aquele comportamento que chama a nossa atenção, no caso, por exemplo, das abelhas, que talvez seja ali abelhas, formigas que formam aquelas colônias que têm aquele comportamento que tanto nos impressionam, quando nós pensamos, bom, elas não têm inteligência, elas têm instinto, mas com o comportamento daquele a gente fala, opa, pera lá, uma abelha que sai de um lugar, encontra um campo florido, depois ela volta e passa as coordenadas desse campo, para que as outras abelhas possam ir até lá, certamente nós temos um grau de inteligência. E aquilo que nós falamos numa outra oportunidade. Talvez, se nós colocarmos a inteligência do ser humano como sendo 100, vamos colocar ali o nível 100 de inteligência. Não estamos falando de valores, estamos falando de inteligência. Se nós atribuirmos ao ser humano uma inteligência de 100, será que as plantas teriam, ainda que fosse movida por esse instinto mecânico, um 0,0001% de inteligência, se comparado com o ser humano? E é isso que nós não conseguimos mensurar aqui no nosso mundo físico. Né? O Brás lembrou lá em cima algumas plantas, né? Como sensitivas, plantas carnívoras, que têm também um comportamento que ainda assim seja instintivo, mas qual exatamente o grau de inteligência que nós temos? Então essa facilidade com que nós classificamos as coisas, que ou é uma coisa ou é outra coisa, e naquele intermédio, né, onde nós temos ali o ponto de contato entre as duas, onde mistérios e mais mistérios ali vão surgindo, isso para nós é algo que nós ainda não percebemos, nós não temos ainda sensibilidade para perceber. Angelina colocou, assistia a um vídeo que um biólogo falava com as plantas, elas respondiam, sim, nós temos muitos comportamentos, né? Então, por exemplo, né, as plantas,
elas buscam instintivamente a luz, elas também reagem à música. Experiências foram feitas nesse sentido. Algumas vibrações que vão sendo aplicadas, né, em torno delas, elas reagem de um modo diferente. Né, então, né, pois é, Brasil, nem vai também, a gente nem deve, porque se nós dissermos que isso é tudo fantasia, nós não conhecemos nada do mundo espiritual. Aquilo que nós conhecemos é algo que se encontra em meia dúzia de livros. Como é que nós podemos classificar o mundo espiritual nessas meia dúzia? Talvez ali exista uma confusão entre as fantasias que nós criamos em torno desses seres elementais, lembrando que a palavra elemental significa aquilo que é o mais primário que existe. É aquilo que é o mais básico que existe. Então, imaginarmos quem são os seres espirituais mais primitivos que existem. Seriam animais? Seriam seres que nem sequer animais se tornaram ainda? Será que esses seres estão entre os seres humanos e os animais? Nós temos pouquíssimas informações sobre isso. Até porque, mais uma vez, Kardec não abordou essas questões, porque não era do interesse naquele momento falar sobre isso. Porque a doutrina espírita, quando ela foi estruturada, ela tinha como objetivo maior trazer para nós um entendimento básico da realidade do mundo espiritual, que já era o suficiente para causar toda aquela confusão diante de tudo aquilo que se pensava a partir do pensamento religioso, a partir da visão religiosa. Então Kardec não aprofundou, mas nós temos aí grandes mistérios ainda para poder estudar, para conhecer sobre esse mundo que nos envolve. Eu não vou nem dizer do mundo dos espíritos, mas do reino dos seres vivos, a partir da visão espiritual. Os benzedores que fazem cobra correr de uma fazenda, gafanhotos em lavoura e tal. Então, quer dizer, existem ali também elementos, né, de vibracionais, fluídicos, de influências morais que nós ainda não compreendemos. Né? Então vamos lá. Então, trazia para nós, então, inicialmente nessa questão que nós abordamos aqui na 586, que de fato as plantas não pensam, portanto elas não têm consciências de si mesmas. Então elas não pensam, só têm vida orgânica, mas ainda assim fica aquela questão, em qual parte exatamente, em que momento surge esse princípio espiritual? Porque como foi colocado para nós, ela só tem vida orgânica. Mas para que o princípio inteligente possa viver aqui no nosso mundo material, ele depende de uma estrutura que tenha vida orgânica. Em que momento exatamente essa vida orgânica começa a se manifestar? Esse princípio inteligente começa a se manifestar. É a pergunta que fica, né? Questão 587. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação de dor. Então vamos aprofundar um pouquinho mais isso daqui. Pesquisas recentes confirmam, ao serem cortadas ou atacadas, as plantas liberam hormônios de estresse, produzem substâncias defensivas e emitem sinais elétricos e químicos imediatos. Estudos chegam a demonstrar que anestésicos reduzem essas reações. Portanto, há uma sensação física real, mas sem sofrimento consciente ou emocional. Isso, né, faz com que a ciência encontre ali um ponto comum com aquilo que a doutrina coloca para nós, que ela reage como um organismo vivo, porém não tem consciência, né, e, portanto, não é capaz de transformar essa sensação numa dor moral como essa que nós vemos hoje. Então, também tantas, né? Tem até um livro que foi publicado, deixa eu pegar aqui o nome dele certinho, só um instante. É um livro que se chama... Pera lá.
Espera que eu anotei em um lugar aqui. A vida secreta das plantas. Né? Então, quer dizer, um livro que traz para nós pesquisas, curiosidades, que falam exatamente, né, por exemplo, sobre essa vida secreta, sobre essas redes fúngicas subterrâneas que funcionam como se fosse uma internet florestal, em que as plantas são capazes de se comunicar através dessa rede de raízes que são ali envolvidas por fungos, que transmitem informações entre elas, algo absolutamente surpreendente para nós. Então, essa questão. E para fecharmos aqui na próxima questão, 588. Independente da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras. Então, independente da vontade delas, a força que as atrai uma para as outras. A resposta, certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Então, é uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria. Pesquisas também foram feitas, né? Comentando aqui que essa atração que acontece entre elas através de compostos químicos, sinais elétricos e trocas subterrâneas de fungos via fungos novamente. Algumas plantas chegam a reconhecer parentes, ou seja, plantas da mesma espécie, e direcionar nutrientes de forma seletiva. Então, quando elas percebem que tem plantas da mesma espécie na região onde ela se encontra, e ela percebe que essas plantas estão de alguma forma, entre aspas, em sofrimento por falta de nutrientes ou qualquer outro tipo de situação, elas transmitem através dessa rede subterrânea elementos que possam revitalizar aquelas espécies. Olha que coisa impressionante. E tudo isso ocorre naturalmente de um modo automático, guiado por mecanismos evolutivos, mas sem qualquer vontade consciente. Então, aquilo que a doutrina espírita traz, fazendo uma comparação com aquilo que a ciência vem demonstrando através dessas pesquisas, né, é uma ação instintiva, mecânica, do princípio vital no estágio vegetal em que ela se encontra. Então, quando nós falamos princípio vital, você tem um princípio vital vegetal, que é aquele que atua sobre as plantas, e nós temos um princípio vital animal, que é aquele que atua sobre o reino animal. Mas, mais uma vez, a gente se pergunta onde exatamente se inicia, de fato, nós podemos perceber, de fato, a presença de um princípio inteligente. E quando esse princípio inteligente surge, quando, de fato, ele começa a manifestar um grau mínimo de inteligência, de sensações e emoções. É isso que para nós é um grande mistério. E nós não somos capazes ainda de perceber isso tudo, exatamente porque a nossa visão, nós seres humanos, temos uma visão ainda muito simplificada, que ela tem apenas ali a possibilidade de nos dar condições de viver no mundo material. Mas nós não temos uma visão tão aprofundada a ponto de sondar esses mistérios tão profundos da vida dos seres vivos à nossa volta. Então, tudo aquilo que nós sabemos é aqui da nossa visão. Então, nós pegamos uma planta, retiramos ali um pedaço, colocamos ali, né, pegamos uma fatia, colocamos numa lâmina no microscópio e passamos a analisar. Aqueles que são considerados mais ousados, né, ou mais esotéricos, procuram na planta alguma coisa que vai além simplesmente da matéria. É o caso das pessoas que trabalham, conversam com plantas, que fazem experiências com música. Mas isso não tem um cunho científico. Não dá para você dizer que a planta sente ou não sente. São estudos que foram feitos, mas ainda carecem de muito embasamento ainda para terem alguma coisa mais definitiva. E mais do que isso,
Quando nós tivermos o entendimento disso, dessa visão espiritual das plantas, nós passaremos também a ter um comportamento diferente. Que isso também vai se estender para os animais e nós teremos uma relação diferente com os animais. Quando nós falamos, por exemplo, dos animais se tornando alimentos, animais se tornando vestuários, animais se tornando peças de laboratório para determinados experimentos. Nós passaremos a respeitar o reino vegetal, as florestas, as plantas, o meio ambiente como um todo, pelo fato de reconhecermos a vida que existe nela. Sabemos que tem vida, mas não valorizamos essa vida exatamente por não compreendermos a sua complexidade. Então, para nós, uma árvore é uma árvore. Corta a árvore e pronto, tira do caminho. Eu preciso fazer alguma coisa? Põe fogo nessa floresta para dar aquela limpeza e tudo mais. Mas isso acontece, Brás, essa parte do xamanismo, a gente lembra, né, que o xamanismo é uma dessas tantas religiões anímicas. Nós temos o xamanismo, nós temos outras filosofias espiritualistas ou religiões, né? Na África, por exemplo, que também atuam com os elementos da natureza. A própria Umbanda é assim. Tem ali os orixás que estão vinculados a elementos da natureza, como o mar, como a tempestade e tudo mais, né? Então são chamadas de religiões anímicas ou animistas, porque elas trabalham muito com a parte primitiva da natureza. Então, como elas são ainda religiões que trabalham com essas percepções, talvez não tão aprofundadas, tão desenvolvidas, muitas vezes você tem ali algumas fantasias que são criadas, de você acreditar numa coisa que existe, mas na verdade é muito mais uma crença do que uma realidade. Mas é o início desse entendimento de todos esses elementos espirituais que envolvem a natureza. Você tinha colocado, né, Manuel Filomeno de Miranda pediu a espiritualidade que queria ver um mundo primitivo, em que os animais, na forma pré-humana, ficou assustado, né? Então, no caso da forma pré-humana, esse também é um tema que Kardec começou a estudar na sua época. Né, no livro A Gênese, ele começa a falar, por exemplo, sobre os fósseis pré-humanos que foram descobertos naquela época. Né, inclusive, comentei com vocês que eu cheguei a fazer uma pesquisa sobre isso, para pensar exatamente em que momento o princípio inteligente começa a se transformar no ser humano. A gente vai falar sobre isso oportunamente, quando nós entrarmos aqui na parte dos seres, dos homens, né? Dos animais e dos homens. Angelina colocou, né? Ganhei uma planta que até hoje não descobri o nome, né? Coloquei dentro de casa porque quando chegava algumas pessoas próximas dela, ela se fecha, né? Ao colocar a água, ela fica normal, né? Tira uma foto e usa inteligência artificial, Angelina. Que hoje esses recursos conseguem, através do desenho da folha, da estrutura da planta, eles conseguem fazer isso, né? Coisas impressionantes, né? Então, meus amigos, aqui nessa próxima questão, então, na questão, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui, deixa eu rapidamente aqui, são mais duas questões só. Então vamos lá, olha. Questão 589. Algumas plantas, como a sensitiva ou a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urge uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar, ou seja, ele fala aqui da planta carnívora, né? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma a outra? Ou seja, Kardec começa aqui agora a procurar, através do comportamento dessas plantas, esse ponto de contato entre o reino vegetal e o reino animal.
Resposta dos espíritos. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, e no entanto todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam, têm apenas um instinto cego e natural. Kardec depois aqui então, ele traz para nós... Traz para nós aqui um comentário, ele diz assim: o organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias, né? Ele fala do sistema autônomo do nosso corpo, né? O piloro se contrai, ao contrário de certos corpos, para lhe negar passagem, né? O piloro é aquela válvula que tem ali bem na entrada do estômago, impedindo que tenhamos o refluxo, né? Na verdade, o refluxo ele é uma das deficiências relacionadas ao funcionamento do piloro, né? O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção, e ainda menos da vontade. Mas ainda assim a gente fica pensando, né? Naquela linha evolutiva do princípio inteligente, onde exatamente começa esse tipo de comportamento, se é que tem algum comportamento. E na questão 590, para finalizarmos esse item, 90 e 91, né? Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, observai que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dais o nome de instinto. Então, olha só que interessante aqui os espíritos colocam. Uma espécie de instinto. Quer dizer, é instinto ou não é instinto? Se ele fala que é uma espécie de instinto, é algo que se encontra nessa transição entre aquilo que é puramente mecânico e aquilo que começa a ter alguma manifestação de algum princípio inteligente ou princípio espiritual ali presente, mesmo que seja, conforme nós conversamos, naquele 0,00001, que é onde começa a surgir os primeiros resquícios de algum comportamento inteligente. Mais uma vez, não estou dizendo que tem, né? Estou dizendo que quando a gente analisa essa linha evolutiva de todas as espécies, tem um momento em que ela começa a aparecer. Qual é exatamente o momento dela? E nós não podemos analisar isso a partir da nossa visão humana. Nós temos que falar da visão espiritual. E na questão 591, para finalizarmos, nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Então Kardec aqui dá uma especulada, né, para tirar uma dúvida, se nos mundos superiores as plantas teriam um comportamento diferente. Claro que nos mundos superiores a própria estrutura delas é diferente, porque aqui para nós a nossa estrutura biológica ela é uma estrutura adaptada às necessidades aqui do nosso mundo, né? Então nós temos ali a célula vegetal, nós temos ali toda a estrutura, né, de absorção, de metabolismo, fotossíntese, aquela coisa toda, né? A própria fecundação, dependendo ali de todo aquele mecanismo e sistema, né, em que as plantas vão ali se reproduzindo. Nos mundos superiores, tendo estruturas diferentes, certamente elas terão ali uma aparência, um comportamento diferente, né, enfim, muitas coisas diferentes do nosso, mas ainda assim continuam sendo plantas. Então as plantas que nós conhecemos são plantas do nosso planeta, são plantas dentro das características biológicas aqui do nosso mundo. Plantas de outros mundos estarão adaptadas àqueles outros mundos também. E por aí vai. Próximo tema que a gente vai ver então, meus amigos,
Deixa eu pegar aqui rapidinho. Será exatamente os animais e o homem, né? Como a gente viu, existe ainda muito a se aprender sobre o mundo vegetal e dos demais reinos inferiores da natureza a partir da visão espiritual, né? Então nós precisamos ainda de muitos estudos, muito aprendizado, muitas orientações para entendermos exatamente de que modo que nós podemos entender o princípio espiritual de uma bactéria, de um micro-organismo, de um ser simples, qualquer que seja, para entendermos ali, até mesmo para entender qual é o seu papel aqui no mundo, estudando, né, toda aquela questão da cadeia alimentar e tudo mais, né, do meio ambiente, dos nichos, das comunidades e tudo. Mas, para nós aqui, só o fato de nós estudarmos e sermos provocados, instigados a pensar sobre esse assunto, já é para nós algo muito positivo, porque nós passamos a olhar para as plantas não apenas como algo que a natureza criou, mas como elementos vivos do nosso mundo que devem ser compreendidos muito mais simplesmente vendo como plantas, mas vendo como seres vivos, criações divinas que são. Próximo tema, os animais e o homem a partir da questão 492 será aqui o tema do nosso estudo. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Vamos lá.